Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre o modernismo. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então, o modernismo foi um movimento literário surgido na Europa, um movimento artístico e literário que surgiu na Europa no período da Primeira Guerra Mundial. Assim como o romantismo, o modernismo também veio transformar, trazer grandes mudanças na literatura, trazer grandes transformações na literatura que nós conhecemos hoje. A literatura que nós conhecemos hoje é o resultado dessas grandes transformações, dessas grandes mudanças que ocorreram naquela época, quando surgiu esse movimento artístico e literário que é o modernismo. Na história da literatura, nós estudamos desde o período da Idade Média, do trovadorismo, até os dias de hoje, temos aí a alternância entre dois movimentos dos seculares, movimentos assim que ideias que foram prevalecendo em um determinado momento e depois essas ideias voltaram. Por exemplo, ideias de movimentos que as pessoas acreditavam que tinha aqueles mesmos pensamentos, aquelas mesmas ideias, e essas mesmas ideias voltavam no movimento seguinte, porque havia o movimento daquelas ideias, depois o movimento seguinte ele vinha contradizendo, indo contra a ideia anterior, trazendo uma nova ideia, e o outro seguinte que veio o movimento daquele que veio mudar aquela ideia anterior, veio um outro para poder resgatar aquela ideia que o outro, que o movimento anterior estava combatendo. Por exemplo, o trovadorismo tinha o movimento do teocentrismo, a crença de Deus, a religiosidade, a presença do amor, né? O sentimento, a valorização do sentimento, a valorização do amor e a crença espiritual e tudo. A religiosidade era muito marcante, né? Na Idade Média a religiosidade era muito marcante. Era o período dos reis, em que tinha os castelos, que tinha os reis que viviam nos castelos na Idade Média. As novelas de cavalaria, que eram bem conhecidas. A famosa história do rei Arthur também foi bem conhecida naquela época. Os poemas de amor, cantiga de amigo. Então tinha aquela preocupação com a religiosidade, com a espiritualidade, com a religiosidade, aquela preocupação com a religiosidade e com a valorização do sentimento, com a valorização do amor. Principalmente nas cantigas de amor, de amigo, tinha aquela valorização do amor. Depois disso, veio o Renascimento, aí o movimento do Renascimento, que veio trazer o movimento renascentista, o movimento do Renascimento, que é um movimento artístico, um movimento cultural, artístico e cultural, que surgiu na Itália, né? Que nós conhecemos Leonardo da Vinci, Michelangelo, esses grandes artistas do Renascimento. Esse movimento renascentista, ele destruiu aquele movimento, aquela cultura e trouxe a ideia trouxe a troca do teocentrismo para o antropocentrismo. E essa troca, essa troca do teocentrismo para o antropocentrismo trouxe uma grande mudança, uma grande transformação naquela época. Então surgiu o classicismo, que o classicismo ele veio do Renascimento. Então o Renascimento ele veio fazer essa transformação artística e cultural. Desse Renascimento ele originou, ele trouxe o classicismo. Então o Renascimento deu origem ao classicismo, que é a volta da cultura clássica anterior à Idade Média, a cultura da antiguidade clássica, da época dos gregos antigos, dos romanos antigos, da Grécia Antiga e da Roma Antiga, da mitologia grega, trazendo as histórias da mitologia grega naquelas obras literárias, os poemas, a produção lírica que existia naquela época da antiguidade foi trazida de volta, né?
da época da cultura clássica, a cultura dos gregos antigos, dos romanos antigos, da cultura greco-romana, a cultura da antiguidade clássica dos gregos antigos e dos romanos antigos. Então aquela cultura da antiguidade clássica, da Grécia Antiga, voltou para o Renascimento, né? Para o classicismo. Essa transformação da literatura, do classicismo, veio fazer essa mudança de pensamento, de ideias. Então, aí surgiu o classicismo e a era clássica, e passou por um longo período de tempo. Dentro do Renascimento existia o humanismo e também o classicismo, né? O humanismo é o período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. E o Renascimento, ele trouxe de volta a cultura clássica, a cultura dos gregos antigos, da Grécia Antiga, aquela cultura da Grécia Antiga, da Roma Antiga, trouxe de volta aquela cultura clássica, da Antiguidade Clássica, trouxe de volta aquela cultura dos gregos antigos, e aí passou por um longo período do período clássico, a Era Clássica. Então aí surgiu o classicismo e a Era Clássica, que tinha a valorização da razão, da ciência. Então não tinha aquela ideia da espiritualidade, da religiosidade, do amor. Não, era somente razão e ciência e a cultura e a valorização da cultura clássica, a valorização da cultura dos gregos antigos, dos romanos antigos, a valorização da cultura clássica que eles trouxeram de volta. Depois veio o romantismo. Aí o romantismo voltou àquele período lá da Idade Média, do trovadorismo da Idade Média. O romantismo trouxe de volta aquele sentimento, aquele amor, aquela religiosidade, aquela espiritualidade, aquela religiosidade que existia na Idade Média, aquela religiosidade, aquela espiritualidade que existia na Idade Média, o romantismo trouxe de volta aquela realidade, a religiosidade da Idade Média. Então o romantismo trouxe de volta aquela religiosidade, aquele sentimento de amor que existia na Idade Média, a valorização do amor que existia na Idade Média, o romantismo trouxe de volta. E muitos autores românticos, eles criaram obras para fugir do presente, eles fugiam para a Idade Média. Aqui no Brasil, eles fugiam para a época do Descobrimento. Então, é o passado, fugiam para o passado. Porque não queria ver os problemas do presente, fugia para o passado e trazia aquelas histórias, lendas, que tinham histórias de lendas, histórias, ilusões, né? Então, obras que mostravam ilusões, histórias que mostravam fantasias, ilusões, sonhos. Então, a maioria das obras do romantismo eram basicamente isso, mostrando sonho, mostrando ilusões, mostrando fantasia, mostrando são as características do romantismo. A valorização do amor, né, o sentimento do amor. Então, as obras do romantismo traziam esse sentimento do amor, valorização do amor, e também mostrava em suas obras, autores românticos, escritores românticos do romantismo, mostrava, além de trazer a valorização do amor, além de mostrar o sentimento do amor nas obras literárias do romantismo, eles mostravam também a fantasia. Então era uma das características, né? São algumas das características do romantismo: a fantasia, o sonho, a ilusão, o sonho, a fantasia, são algumas das características do romantismo. Acabou o romantismo, o movimento do romantismo trouxe essa grande transformação literária. Tanto que no nosso país, as obras narrativas surgiram no romantismo. Não existia, nos tempos anteriores, épocas anteriores ao romantismo, aqui no Brasil, épocas anteriores ao romantismo, não existia histórias, narrações, romances, novelas, contos. Narração, gênero narrativo. Então o gênero narrativo surgiu aqui no Brasil no romantismo. Aí depois foi até os dias de hoje. Então foi um movimento inovador, transformador, tanto que a nossa literatura começou a se desenvolver no romantismo, né, que teve o início realmente mesmo no romantismo. Então o romantismo foi um movimento de transformação. Aí veio o realismo, que veio combater o romantismo, aí trouxe de volta aquela cultura aquela ideia da razão, da racionalidade.
Então o realismo chegou e falou assim, esquece emoção, sentimento e vamos valorizar a razão, a ciência e a razão. Aí trouxe de volta aquela ciência, aquela razão, aquela valorização da ciência, da razão que tinha no classicismo, o realismo trouxe de volta. A valorização da ciência, da razão, aí que todos já conhecem. Aí veio o modernismo. Pronto, o modernismo ele veio para transformar tudo isso. Porque tinha aquele pensamento de que não, que a arte não poderia mais ser transformada e tudo, ficava estático. Tinha a evolução, então, que foi descoberta nessa época a evolução, e então e as coisas estavam evoluindo. O mundo, no início do século XX, as coisas estavam se transformando, estavam evoluindo. E os contextos históricos que marcaram o surgimento do romantismo também aconteceu no modernismo. Então, um dos fatos históricos que originou o modernismo foi a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial. Depois veio as revoluções sociais, que deram origem ao modernismo. Como já vimos no pré-modernismo, os movimentos sociais, os acontecimentos históricos motivaram o surgimento do pré-modernismo. Então, o modernismo também, que veio depois do pré-modernismo. Então, o pré-modernismo é o anúncio, é a previsão do modernismo, anunciando o modernismo que está chegando. O modernismo, ele teve a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. As transformações, vamos dizer assim, os acontecimentos históricos, eles motivaram a criação do modernismo. Não foi simplesmente a mudança estética artística, não. Teve uma base histórica. Assim como teve a base histórica do romantismo, também no modernismo teve a base histórica. Então a base histórica, o contexto histórico, os fatos históricos, os acontecimentos históricos que originou o modernismo é basicamente a Primeira Guerra Mundial e as revoluções sociais que surgiram no mundo. Bom, como era a época de guerra, então surgiam as vanguardas. As vanguardas eram os movimentos artísticos, literários, artísticos, principalmente artísticos de todas as áreas artísticas, que vieram para trazer essas transformações, essas mudanças na literatura e na arte em geral. Então os movimentos de vanguarda, os movimentos que vieram trazer essas grandes transformações, essas grandes mudanças na arte e na literatura são o cubismo, que tem um representante, o Pablo Picasso, né? Aquelas obras de formas geométricas, né? Então que ele pintava, né? O Pablo Picasso, se não me engano ele era espanhol, um pintor. Então o pintor Pablo Picasso, ele era a característica da obra artística dele é o cubismo, assim como a Anita Malfatti também, que que nós vamos ver na Semana da Arte Moderna mais para frente. A Anita Malfatti também é do cubismo, a arte cubista. Então Pablo Picasso e Anita Malfatti, as obras artísticas desses pintores é cubista, tá? A característica dessas obras é o cubismo. O cubismo tinha o futurismo de Marinetti. Marinetti inaugurou o futurismo. Futurismo é de você ver lá na frente, né? Você, vamos dizer assim, ver o futuro, né? Eu até criei uma história falando de viagem ao futuro, né? Ver como chegar, os viajantes que chegam no futuro e ver o futuro como que é cheio de máquinas, robôs e tudo. Tem até aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que ele estava trabalhando numa fábrica e é os tempos modernos, então o Carlitos lá do Charlie Chaplin entrava no trabalho lá, apertando os parafusos tudo, e trabalhava muito, e teve um momento que ele foi sugado pelas máquinas, entrou nas engrenagens lá e foi sugado pelas máquinas. Então era aquela agitação, aquele trabalho nas fábricas, tudo mostrando aí, esse filme mostra aí o modernismo, né? A modernidade, né? Então é isso.
o futurismo, né? O futurismo tem uns filmes de ficção científica, né? Que tem viajante do tempo que viaja para o futuro, ano 3000, ano 5000, ano 8000, ano 10.000 e por aí vai, e chega no futuro, né? Então, já contei uma história aqui de viajantes que chegam no futuro e quando chega no futuro ele vê robôs, alienígenas, extraterrestres, convivendo com robôs e seres humanos, seres híbridos, que é mistura de ser humano com extraterrestre, todos eles convivendo junto. Então isso num tempo futuro, né? Um período futuro. Então a gente imagina o futuro como a gente imagina o futuro como um lugar que tem cheio de prédios metálicos, robôs, no lugar dos empregados robôs que trabalham no lugar dos empregados. Tem os robôs e a gente vê os robôs alienígenas extraterrestres convivendo junto com robôs, naves espaciais, discos voadores, naves espaciais. Então a gente imagina tudo isso, né? Então a ciência bastante desenvolvida, a tecnologia bastante avançada e tudo. Então a gente imagina o futuro como um lugar, como um tempo em que a tecnologia está mais avançada, mais desenvolvida, em que tem os robôs, que tem os alienígenas. Então a gente imagina o futuro assim, mais ou menos assim. E o dadaísmo, né, é um outro movimento que procura misturar, trazer uma transformação nas palavras, nas letras, o dadaísmo, né, outro movimento. Tem o surrealismo, que eu vou fazer um vídeo explicando basicamente sobre o surrealismo. O surrealismo ele vem daquele autor, daquele cientista Freud, que ele inaugurou, que ele é o pai da psicanálise, né, da psicologia, da psicanálise, o Freud, que dizia que ele criou um livro que escreveu que fala sobre os sonhos, que os sonhos, quando a pessoa sonha, isso que o Freud diz em seus livros, que o sonho é basicamente a realização do desejo que a pessoa não conseguiu realizar quando estava acordado. Então ele sonha, ele dorme e sonha com aquilo que ele pensou durante o dia. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que é pobre e não tem como comprar um bolo de chocolate, um exemplo. Aí chega na padaria e vê lá um bolo de chocolate. Aí ele não tem como comprar, né? E ele vai para casa sem comprar o bolo de chocolate. E ele fica pensando naquele bolo de chocolate, passa o dia todo pensando nesse bolo de chocolate. Quando ele vai dormir, descansar, ele começa a sonhar. E aí ele sonha que está comendo o bolo de chocolate. Então o sonho ele traz como se fosse a realização do desejo da pessoa que não conseguiu realizar durante do tempo que estava acordado. Os pesadelos é a mesma coisa, o medo, né? Então, os sonhos, isso que o Freud disse. Né? O Freud disse que os sonhos é a expressão do desejo da pessoa, é a realização do desejo, que a pessoa que não conseguiu realizar aquele desejo, e ele foi realizar no sonho. Dormiu, estava pensando naquilo ali, queria tanto realizar, mas estava impossível realizar aquele desejo. No caso, era o bolo de chocolate. Aí ele dormiu e acabou sonhando com aquele bolo de chocolate que ele estava tanto desejando. Então, o sonho é a realização dos desejos, né, na mente da pessoa. Os pesadelos já é ao contrário, já é os medos, o medo que a pessoa tem. Uma pessoa que tem medo de altura, ela não tem medo de altura, não quer ficar em lugar alto. Quando ele vai dormir, aí já sonha que está em cima de um prédio, em cima de um lugar que está alto, um lugar que tem altura. Então, essa pessoa sonha que está em cima de um prédio, olhando para baixo, com medo de cair, que tá. Então, esse é o pesadelo, é o medo, né? Então, assim como o sonho mostra a vontade, aquilo que a pessoa quer, a vontade, o desejo, mostra isso, o sonho, o pesadelo ele mostra o medo, os medos que a pessoa tem. Então, se uma pessoa tem medo de um animal, vamos dizer assim, de um tigre, aí à noite está sonhando com um tigre, ou então medo de uma aranha, tá? À noite está sonhando com uma aranha, com aquele animal que tem medo. Então é mais ou menos isso. Então aí até a psicologia trazendo, então os autores modernistas, eles tinham essa preocupação de mostrar o ser humano, né? Então
a razão, eles não tinham aquela preocupação com a razão, com a ciência, mostrar a ciência, a razão, assim, expressar a ciência, a razão nas obras literárias, porque o modernismo ele já veio combater aquele movimento anterior, então ele já vem trazendo como se fosse resgatar aquela fantasia, aquela ilusão, aquela fantasia, aquele sonho que existia no romantismo, o modernismo trouxe de volta, como o surrealismo. O surrealismo é aquela mostrando aí o inconsciente do ser humano. Então tem aqueles quadros do pintor Salvador Dalí, ele mostra claramente o surrealismo, que ele diz que os quadros são sonhos pintados, são fotografia dos sonhos, porque mostrava o sonho, o sonho mesmo, porque o sonho que você sonha não tem lógica. Então é uma coisa que é a expressão do ser humano interior. Então, e esses autores mostravam isso, queriam mostrar isso, o ser humano interior, né, o sentimento do ser humano interior, combatendo aquela razão, aquela ciência que existia no realismo. Então, para combater eles combatiam aquela ciência, aquela razão que existia no realismo. Então, e aí eles criavam essas obras que traziam histórias que não tinham lógica. Então, eles desconstruíam a lógica, né? Tinha aquela desconstrução da lógica. Então, aí era mostrando mais o ser humano interior, o inconsciente, as coisas assim mais loucas, malucas, assim, que tem no inconsciente do ser humano, né? Dentro do ser humano. Então, é mais ou menos isso. Em Portugal, ele surgiu num contexto histórico em que teve a ditadura. Essa ditadura derrubou a monarquia e depois voltou a monarquia por um tempo. Depois dessa monarquia surgiu a república. E depois dessa república surgiu uma outra ditadura, que é a ditadura de Salazar. Aí os autores eles criavam de dois movimentos literários, o integralismo e o saudosismo. E aí surgiu esses movimentos literários, aí tinha as revistas que foram trazendo as obras desses autores modernistas, né? O modernismo em Portugal. E depois veio trazer... Então, os primeiros autores portugueses eles estavam mais ligados às características literárias anteriores, né? Então, das características dos movimentos anteriores. Só mais na frente que aí teve vamos dizer assim, aconteceu gradual, devagar, assim, que com o tempo o modernismo foi se consolidando em Portugal. E aí o movimento modernista teve vários outros pequenos movimentos dentro desse grande movimento. Então existe o grande movimento, existe o movimento modernista, que é um grande movimento, e dentro desse grande movimento, que é o movimento modernista, existem outros pequenos movimentos, então, que surgiram também, como lá em Portugal, como o neorrealismo, o ecletismo, o humanismo dramático, o realismo contraditório, experimentalismo, polivalente. Aqui as características, citar aqui as características do modernismo. Né? Uma das características do modernismo é basicamente essa, combatendo o racionalismo, combatendo a razão, a ciência, através dos sonhos, das fantasias dos sonhos. Aqui, dada a natureza complexa e contraditória do modernismo, não podemos apontar as características que, somadas, deem um quadro geral que define esse movimento. É possível, porém, relacionarmos certos traços que, com diferentes combinações, podem caracterizar este ou aquele contexto modernista. Que são, então, basicamente, as características, como for um movimento complexo, então não tem aquela característica definida, né? Então, o movimento modernista veio para transformar a arte literária, a literatura e a arte em geral. O que as pessoas achavam que não poderia ser mudado, mas aí estava tudo parado, tudo assim, aquela mesmice de sempre, né? Então, aí veio o modernismo, e veio e trouxe aquela, vamos dizer assim, aquela revolução, né? Então, o movimento modernista, assim como o romantismo, o movimento modernista é um movimento de revolucionário, de revolução, de grandes transformações na nossa literatura, né? Na literatura em geral. Então, as características do modernismo são atitude reverente em relação aos padrões estabelecidos, reação contra o passado, o clássico e o estático,
temática mais particular, individual e não tanto universal e genérica, preferência pelo dinamismo e velocidade vitais, busca do imprevisível e do insólito, a abstenção do sentimentalismo fácil e falso, comunicação direta das ideias, linguagem cotidiana, esforço de originalidade e autenticidade, interesse pela vida humana interior, estados de alma, de espírito, fenômenos psíquicos, subconscientes ou inconscientes, aparente hermetismo, expressão indireta pela sugestão e associação verbal em vez da absoluta clareza, valorização do prosaico e o bom humor, liberdade formal, verso livre, versibilismo, ritmo livre, sem rima, sem estrofação, pré-estabelecida. Então tinha o simbolismo, né? O simbolismo ele estava presente também, uma característica do simbolismo nos poemas, né? Estava presente no modernismo também, que é a sugestão das coisas, tudo, não mostrar as coisas como realmente são, sugerindo as coisas como são. Então é a característica do simbolismo na poesia, o simbolismo estava presente nos poemas, né? O simbolismo estava presente nos poemas no modernismo, para mostrar, sugerir as coisas, trazendo sugestão das coisas, né? Simbolização, né? Sugerindo as coisas para que o leitor descubra. Então, fazer sempre sugestões. E não tinha aquela obrigatoriedade de rimas, como tinha no classicismo, no modernismo, como tinha no classicismo e no parnasianismo, aquelas rimas, estrofes estabelecidas, rima. Tinha poemas que não tinham rimas e tinha poemas que eram versos livres, poemas que não seguia aqueles padrões estabelecidos lá dos movimentos poéticos anteriores. Então, a poesia era livre. Então, o poeta escrevia o poema do jeito que ele queria, então, e estava tudo bem, tudo certo. Não tinha problema, porque era a liberdade, né? Então, é basicamente isso. O modernismo tinha aquela liberdade de criação, né? Aquela liberdade de expressão, de criação, sem seguir aquele padrão pré-estabelecido. Não existia isso. Aquele padrão pré-estabelecido, aquelas regras, né? Não tinha aquelas regras que tinha que seguir. O modernismo no modernismo não tinha essa preocupação de seguir regras, padrões. O escritor escrevia a obra dele do jeito que ele queria, as histórias que ele escrevia do jeito que ele queria, os poemas ele escrevia do jeito que ele queria. Então as obras literárias ele escrevia do jeito que ele queria, sem seguir aqueles padrões estéticos, padrões pré-estabelecidos, aquelas regras de literárias pré-estabelecidas. Não existiam. Então, os autores modernistas eram livres para escrever a obra do jeito que eles quisessem. Em Portugal, tinha o Fernando Pessoa, né? Como se fosse várias pessoas. Então, ele criava era heterogêneos. Então, criava poemas como se criava personagens. Esses personagens eram poetas que escreviam poemas que tinham características daquela pessoa. Né? O Fernando Pessoa era uma pessoa, mas ele era um poeta, mas ele criava outros personagens, esses outros personagens tinham características próprias. E esses personagens com características próprias criavam poemas com as próprias características deles. Por exemplo, o Fernando Pessoa também se transformava no Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. O Fernando Pessoa, ele mesmo, é lírico, melancólico, angustiado, transcendente. Alberto Caeiro é rude, simples, humilde. Ricardo Reis é clássico, conciso, abstrato. Álvaro de Campos é sensacionalista, entusiástico, exaltador da modernidade. Essas são as personalidades, como se fossem as personalidades do Fernando Pessoa. Aí tem o José Régio, né, que são várias personalidades diferentes. E José Régio, que escreveu romances, poemas e também obras de teatro. Então essas são as características do modernismo. É isso aí.